Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Tribunal de Contas. 7.1. É constitucional dispositivo da Constituição Estadual de São Paulo que preveja que o Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo será composto por 5 conselheiros e que obedecerá às normas da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Quem realiza o controle externo da administração pública? Na esfera federal, é o Congresso Nacional com o auxílio do TCU. Na esfera estadual, a Assembleia Legislativa com o auxílio do TCE. Na esfera distrital, a Câmara Distrital com o auxílio do TCDF. E na esfera municipal, a Câmara Municipal com o auxílio do TCE. Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. Em regra, a fiscalização dos recursos municipais é feita pelo Tribunal de Contas. No entanto, a Constituição Federal autoriza que seja criado um Tribunal de Contas dos Municípios. Este Tribunal de Contas dos Municípios, se criado, tem a função de auxiliar as câmaras municipais no exercício do controle externo. Assim, por exemplo, imagine que exista um Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Este tribunal irá auxiliar a Câmara Municipal de Ilhéus a fazer o controle externo dos recursos daquele município. De igual forma, irá também atuar em relação às contas de Vitória da Conquista, Feira de Santana e todos os demais municípios da Bahia. Desse modo, o Tribunal de Contas dos Municípios é um órgão estadual que atua na fiscalização das contas de todos os municípios de determinado estado. Atualmente, só existem 3 tribunais de contas dos municípios, na Bahia, em Goiás e no Pará. Nos demais estados, onde não há Tribunal de Contas dos Municípios, a competência para realizar essa fiscalização é do Tribunal de Contas do Estado. Vale ressaltar que a Constituição Federal não proíbe que os estados criem novos tribunais de contas dos municípios. Tribunal de Contas do Município. TC do Município. É um órgão municipal, não estadual, que tem a função de auxiliar uma única Câmara Municipal no exercício do controle externo em relação a um determinado município. Atualmente, só existem 2 tribunais de contas de município: o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Assim, por exemplo, o controle externo em relação às contas do município de São Paulo, com o auxílio técnico do TCM de São Paulo, e o controle externo em relação aos demais municípios do estado de São Paulo, é exercido pelas respectivas câmaras municipais com o auxílio do TCE de São Paulo. Tribunais de Contas dos Municípios. É órgão estadual que atua na fiscalização das contas de todos os municípios de determinado estado. Atua como órgão auxiliar de todas as câmaras municipais de determinado estado no exercício do controle externo sobre os respectivos municípios daquele estado. A Constituição Federal permite que estados criem novos tribunais de contas dos municípios. Atualmente existem 3, na Bahia, no Goiás e no Pará. Já os tribunais de contas do município é um órgão municipal que atua na fiscalização das contas de um único município. Atua como órgão auxiliar de uma única Câmara Municipal no exercício do controle externo sobre determinado município. A Constituição
Federal proíbe que sejam criados novos tribunais de contas municipais. Atualmente existem dois, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Imagine agora a seguinte situação. A Constituição do Estado de São Paulo previu a seguinte regra. Artigo 151. O Tribunal de Contas do município de São Paulo será composto por 5 conselheiros e obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. Aplicam-se aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. ADI. A Associação Nacional dos Auditores de Tribunais de Contas do Brasil, Audicom, ajuizou ADI contra esse dispositivo. Para a autora, o número correto, seguindo os preceitos da Constituição Federal, seria de 7 conselheiros. A associação aponta que a súmula 653 do STF prevê que, no Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros, sendo 6 escolhidos pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público, junto ao TCU. Já a Constituição Paulista estabelece que o Tribunal de Contas do município de São Paulo é integrado por 3 conselheiros indicados pela Câmara de Vereadores e 2 pelo prefeito, sem destinar nenhuma vaga a auditores ou integrantes do Ministério Público. Na avaliação da Audicom, o TCM-SP deveria seguir o mesmo modelo dos tribunais estaduais, considerando que o artigo 75 da Constituição Federal prevê que as normas referentes ao TCU aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselheiros de contas dos municípios. O STF concordou com os argumentos da Audicom? Não. O STF julgou improcedente o pedido formulado e declarou constitucional o artigo 151, caput, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece que o Tribunal de Contas do município de São Paulo será composto por 5 conselheiros, aos quais deverão ser aplicadas as normas pertinentes aos conselheiros dos Tribunais de Contas Estadual. Constituição do Estado não violou a autonomia municipal. A Constituição do Estado de São Paulo, ao estabelecer que se aplicam aos conselheiros do TCM-SP as normas pertinentes aos membros dos Tribunais de Contas Estadual, não fere a autonomia municipal. Ao contrário, a Constituição Estadual prestigia a autonomia municipal. Não há equiparação de vencimentos, mas apenas tratamento jurídico. Vale ressaltar que a norma da Constituição Estadual não faz menção à regra de equiparação de vencimento dos conselheiros do Tribunal de Contas do município aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O que o dispositivo faz é determinar que a aplicação das normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado não se pode interpretar analogicamente que os conselheiros municipais seriam seus vencimentos equiparados aos dos conselheiros estaduais. A fixação da remuneração dos conselheiros cabe ao município, mesmo que em valor diverso do fixado para os conselheiros estaduais, uma vez que ele dispõe de autonomia para deliberar sobre os vencimentos de seus servidores. Não há violação ao princípio da simetria. O artigo 75 da Constituição Federal prevê o seguinte: as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Desse modo, esse dispositivo estabelece a imposição do modelo federal do Tribunal de Contas da União,
A Constituição Estadual, ao fixar que o TCM-SP deve ser composto por 5 membros, não ofende o princípio da simetria. É razoável que um Tribunal de Contas Municipal tenha um número inferior de conselheiros ao dos Tribunais de Contas dos Estados. Nas exatas palavras do ministro relator, se a Constituição Federal prevê 9 conselheiros para a composição do TCU e 7 para a composição dos Tribunais de Contas dos Estados, é razoável que um Tribunal de Contas Municipal tenha um número inferior de conselheiros. Desse modo, não se vislumbra nenhuma ofensa ao princípio da simetria. Resumindo, a Constituição do Estado de São Paulo previu a seguinte regra: o Tribunal de Contas do município de São Paulo será composto por 5 conselheiros, obedecerá, no que couber, os princípios da Constituição Federal e desta Constituição. Parágrafo único. Aplicam-se aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Para o STF, essa previsão não ofende a autonomia municipal nem viola o princípio da simetria. Se a Constituição Federal prevê 9 conselheiros para a composição do TCU e 7 para a composição dos Tribunais de Contas dos Estados, é razoável que um Tribunal de Contas municipal tenha um número inferior de conselheiros. Desse modo, não se vislumbra nenhuma ofensa ao princípio da simetria. Vale ressaltar que essa norma de Constituição Estadual não equipara os vencimentos dos conselheiros dos Tribunais de Contas do município aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A fixação da remuneração dos conselheiros cabe ao município, mesmo que em valor diverso do fixado para os conselheiros estaduais. Plenário do STF, ADI 346 e ADI 4776. Ministro relator Gilmar Mendes.